Rosa, eu sou estilista e professora de corte e costura. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero explicar para você como fazer bainha de lenço. Então aqui eu tenho dois modelos. Aqui eu tenho uma tira reta, ó. E aqui eu tenho uma curva. E assim, quando a gente tem a tira reta, a gente consegue utilizar a sapatilha de bainha de lenço. Só que quando a gente vai fazer bainha de lenço em curvas, a gente não consegue utilizar aquele pezinho de bainha de lenço. Então, se você quer aprender aí fazer a bainha de lenço utilizando o pé calcador ou fazer a bainha de lenço em curvas, vem comigo porque eu vou mostrar para você o passo a passo para a gente fazer a nossa bainha perfeita. Então, para mim conseguir explicar para você como que a gente vai fazer a nossa bainha de lenço, aqui eu peguei dois exemplos de tecido. Esse daqui, ó, eu fiz um corte reto e esse daqui eu fiz uma curva. Ah, Gabriela, mas por que você pegou dois tipos de tecido? Porque assim, às vezes a pessoa tem o pezinho, a sapatilha específica para fazer bainha de lenço. E, na verdade, o que acontece? Quando vai fazer curva, não consegue utilizar a sapatilha, tá? E, de repente, se você não conhece a sapatilha de bainha de lenço, ela tem uma curvinha aqui, onde a gente encaixa o nosso tecido, ela já vem dobrando e a gente só vem costurando. Só que esse pezinho só dá pra gente utilizar quando a nossa peça é retinha. Quando tem curvas, e por que a gente não consegue usar a nossa sapatilha? Porque assim, ó, todas as vezes que a nossa peça ela é redonda, o que acontece? Se você já fez barra redonda, você sabe do que eu vou dizer agora. Quando a gente vem dobrando aqui, ó, para fazer a bainha, se você observar, começa a fazer pregas, começa a torcer, começa a remontar a nossa costura. Então, o que eu faço? Qual que é a técnica que eu utilizo para não ter trabalho, né, na hora de eu fazer uma barra redonda? Ao invés de deixar o avesso para cima lá na máquina, eu deixo o direito para cima. E aí eu vou dobrando então a rebarbinha lá para o lado do avesso. Pode fazer a sua barra redonda com o direito para cima, deixando o avesso lá para trás, para você ver que você consegue fazer a sua barra sem sofrer, tá? Então eu vou lá na máquina, vou fazer a bainha de lenço com a sapatilha nessa partezinha reta, para você entender como que a gente encaixa. E esse daqui a gente vai fazer sem a sapatilha, para você entender como é que eu faço, para não ficar, né, dando defeito. E outra coisa também, às vezes a pessoa faz a bainha de lenço e quando termina de fazer a bainha de lenço levanta assim. Então você fica vendo o avesso da bainha de lenço. Então eu vou explicar a forma correta que você vai costurar. A sua peça ela vai ficar assentadinha, não vai ficar levantando, de maneira que você vai ver o avesso. Então vamos comigo lá na máquina. Então, eu estou aqui na máquina e para mim fazer então a bainha, eu preciso trocar a sapatilha, eu preciso colocar essa sapatilha aqui. Só lembrando que a minha linha, ela tem que ficar nesse vãozinho aqui, tá bom? Então, eu vou trocar a minha sapatilha, essa daqui é a minha sapatilha comum, vou pegar e colocar a minha sapatilha de bainha de lenço. Acerto ela aqui, ó, coloquei. E agora, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho o meu tecido, é aquela tira, e eu vou deixar o avesso para cima, tá? E esse comecinho sempre é chatinho, então o que eu faço? Eu dobro mais ou menos da largura da bainha aqui do meu pezinho, dobro uma vez, dobro a segunda vez. Só que o tecido, ele fica desdobrando, então eu pego uma linha com uma agulha e dou mais ou menos aqui, ó, uns 3 pontinhos. Mais ou menos aqui, ó, essa distância dá 1,5 cm, tá, ó. Dou um pontinho aqui, só para fixar aqui o comecinho, tá bom? Ó, mais ou menos essa distância aqui tem 1,5. E eu peguei todos os tecidos, só para ficar um cabinho aqui. Aí, o que eu vou fazer? Aqui, a gente precisa encaixar no pezinho. Então, eu venho um pouquinho mais para frente aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Vou dar uma levantadinha na bordinha aqui, ó, para cima, assim, ó. E vou fazer assim, ó, para frente, para trás, até esse tecidinho encaixar no meu pezinho e virar. Tá vendo que ele virou? Quando ele virou, ó, eu seguro ele com o meu dedinho aqui, ó, em pezinho e começo a trazer ele pra mim aqui, ó. Porque ele precisa voltar lá naqueles pontinhos que eu fiz com a mão lá, ó. Vou pra frente, a hora que ele chegar lá naqueles pontinhos que eu fiz de mão, ele vai travar. A hora que ele travar, é só eu abaixar o meu pezinho e começar a fazer a minha bainha. Para fazer a bainha, você vai segurar aqui, ó, com o seu dedão você puxa essa partezinha e com esse dedo aqui você vai segurar mais ou menos aqui, ó, 1,5 cm dobradinho aqui, tá bom, ó?
sempre pra cima e dobrando aqui, ó, a bordinha. E nós vamos começar. Segura aquele cabinho de linha lá, ó, e a gente vem então costurando. E o nosso pezinho, então, ele já vem dobrando a nossa bainha. Olha só, gente, que perfeito, ó. Então, ó, segura aqui, ó, pra trás. Aqui eu levanto a bordinha para cima e dobro pra cima assim, ó, tá? Então, você consegue entender que nós estamos fazendo a barra pelo avesso. De novo, ó, seguro aqui pra trás, pego a bordinha aqui, levanto pra cima e dobro, tá? Nós vamos fazendo isso aqui na extensão toda aqui, ó. Só toma cuidado para não deixar dobrar menos aqui, ó, sabe? Pouquinho, porque depois a bainha vai ficar descosturada, você vai ter que desmanchar. Então, segura aqui, dobra mais ou menos um meio centímetro, um pouquinho mais do que o tamanhozinho da sua bainha aí, tá? Aqui no meu caso, meio centímetro tá um pouquinho maior do que a minha bainha ali. E aí eu venho costurando aqui, ó. Chegou aqui no finalzinho, eu não consigo segurar, então eu dobro aqui e fico segurando aqui, ó. Ele vem desdobrando e vem soldando aqui, ó, até no finalzinho aqui. Prontinho, finalizei a minha bainha. Olha só, gente, que linda, ó. Não tem nada desdobrado aqui, olha só que perfeita a nossa bainha de lenço. Então, aqui eu fiz pelo avesso do tecido, só que agora, como a minha barra aqui, ela é redonda, eu não consigo fazer pelo avesso. Porque se eu começar a fazer pelo avesso a barra redonda, ela vai começar a fazer isso aqui, ó, sabe? Dobrinha. Então, agora, pra gente fazer a nossa barra redonda, eu vou precisar colocar essa sapatilha comum aqui, ó. Então, eu retiro essa daqui e nós vamos colocar a sapatilha de uso geral, que é essa comum aqui, ó. E aí, o que que nós vamos fazer? E assim, ó, nós fazemos a bainha de lenço em duas etapas. Então, eu faço a primeira parte, depois eu vou refilar a rebarbinha e depois nós vamos fazer a segunda parte. Eu não consigo fazer a bainha de lenço em peça redonda pelo avesso, porque se eu vier dobrando aqui, ó, a minha barra ela vem encroando, ela vem torcendo. Então, o que que eu faço? Eu viro a minha peça para o direito aqui e aí eu vou dobrar para trás, ou seja, para o avesso, tá? Mais ou menos aqui, ó, um meio centímetrozinho aqui, ó. E aí a gente vai passar uma costura. Não é muito na beiradinha, tá? É um pouquinho para cima da beiradinha aqui. Nós só vamos passar uma costura de preparo aqui agora. Levar um pouquinho mais para lá. E aí nós vamos passando. E assim, ó, barra redonda, não adianta eu querer dobrar um monte aqui, ó, porque ela não vai ficar legal. Então, eu tenho que vir dobrando de pouquinho em pouquinho aqui, ó, meio centímetro. Eu vou costurar esse pedacinho aqui, ó. Depois eu dobro mais meio centímetro novamente. E venho costurando aqui, ó. Vou seguindo a curva lá, ó. De novo, dobro, faço a curvinha aqui, ó. E venho fazendo na minha peça toda aqui, ó. A distância é essa daqui, mais ou menos, ó. Tá? Da bordinha para dentro é uma distânciazinha assim, ó. Mais ou menos é 3 pauzinhos lá da fita métrica. Aqui, ó, se você quiser conferir, ó, peguei a fita métrica, vou colocar lá, ó. Aqui, ó, no terceiro risquinho da minha fita métrica aqui, tá bom? Olha lá, ó. Então, lá de cima para baixo tem 3 risquinhos da minha fita métrica. E aí, a gente vem fazendo na extensão toda aqui até finalizar lá na outra ponta lá, ó.
E aqui eu já estou chegando na partezinha final aqui, ó. E aí aqui eu não preciso fazer retrocesso, tá? Levanto o pezinho, tiro a minha peça da máquina. E agora, ó, se você observar, a nossa barra, ela está ondulada, mas ela não está virada para o direito, tá? E aqui no avesso, se você observar, ó, tem uma rebarbinha de tecido aqui. Então, se eu for fazer a segunda etapa e dobrar aqui, ó, vai ficar grosseiro e ela vai virar para o direito. Então, o que que eu faço? Eu faço um covinho assim na mão, ó, e pego aqui a minha tesoura, pego uma tesoura de pontinha fina e faz um covinho assim na mão, ó, e nós vamos recortar essa rebarba aqui, ó, bem pertinho da costura. Se ficar longe, pode correr um risco dela ficar virando para o direito. Olha só, ó. Vou retirar esse pedacinho para você ver, ó. É essa distânciazinha que tem que ficar. Você pode usar aquelas tesourinhas miudinhas também, que são essas daqui, ó. Essas aqui também dá certo. E aí, o cuidado só para não cortar esse tecido aqui, é só a rebarba, ó. Você vem pegando aqui e vem cortando a rebarbinha aqui, ó. Então, eu vou cortar com a minha maior. Caso você não tiver uma tesoura grande, essa lâmina aqui, ó, ela precisa ser estreita, porque tem umas que a lâmina é mais larga, e aí quando você for refilar, por mais que você tente, ela vai ficar com essa rebarbona aqui, ó. Então, não pode, tem que ser com lâmina estreita, tá? E aí, a gente vem refilando aqui, ó. Na borda toda aqui, ó. Sempre coloca a pontinha da sua tesoura aqui e vem refilando aqui pelo lado do avesso. Então, aqui eu finalizei o corte da minha rebarba. O que que eu vou fazer antes de fazer a segunda etapa? Tá vendo aqui, ó, aonde que tem essa rebarbinha, tá? Nós vamos dobrar nela. E antes de nós fazermos a segunda etapa, nós vamos lá no ferro, ó. Eu vou dobrar aqui, vou lá no ferro e vou passar, então, virando aqui, ó, para o lado do avesso, ó. Vou dobrar na rebarbinha e vou passando com o ferro aqui, ó, de fora a fora, antes da gente fazer a segunda etapa. Eu vou lá no meu ferro, vou passar e já volto aqui para te mostrar. Então, eu fui lá no ferro, olha só, gente, ó, passei, então, deixando a rebarbinha aqui, ó, bem certinha na dobra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a minha peça para o direito e vou passar a segunda costura com aquela mesma distância de 3 milímetros da minha fita métrica. Daqui para dentro, a gente conta 3 pauzinhos da fita métrica e nós vamos passar outra costura aqui. E assim, ó, às vezes eu percebo que a pessoa sente uma certa resistência de ir lá no ferro. Faz o seguinte, não pula a etapa do ferro, porque o ferro ele ajuda muito a gente na costura, tá? Então, só venho passando aqui, ó, a costura para finalizar, ó, bem devagarzinho também. Então, aqui eu nem preciso mais ficar me preocupando em dobrar, porque eu já vinquei lá com o ferro e só venho, então, costurando aqui, ó. Ó, é aquela distância ali, ó, que a gente vai passando o nosso pesponto. É 3 risquinhos da minha fita métrica. E aí, é só a gente vir passando aqui, ó. Aqui eu já estou chegando no final, sempre deixa a costura coincidindo aqui, tá? Não é legal a gente deixar a nossa costura desalinhada, ó. Vem devagarzinho,
A gente vai fazer o retrocesso aqui e prontinho, finalizamos a nossa peça, ó. Vamos confirmar o nosso trabalho, então, ó. Olha só, gente, ó, ela formou ondulações, mas não tem nada virado para o direito aqui, ó. Tá vendo? Quando ela dá defeito, ela fica virando assim, ó. Você consegue ver o direito aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui em cima da mesa pra gente ver, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei a minha peça em cima da mesa. Olha só, gente, não tem nada virado para o direito, ó. Tá? Ela faz as ondulações, só que ela não vira para o direito. Quando ela dá defeito, ela vira assim, ó. Você fica vendo o avesso da peça, ela não assenta, ó. E a minha, ela está certinha aqui, tá bom? Aí você pode passar para finalizar. E aí a nossa bainha de lenço, então, ela já está pronta. Então, eu trouxe as minhas duas peças aqui na mesa para a gente visualizar o resultado final. Essa daqui, ó, que é a partezinha reta, a gente fez pelo lado do avesso, utilizando o nosso pé calcador de bainha de lenço. Olha só que lindinha que fica, gente. E essa redonda aqui, a gente fez ela em duas etapas, ou seja, eu virei pelo lado do direito, virei meio centímetro lá pro lado do avesso, passamos uma costura de preparo aqui pelo lado do direito, depois nós refilamos, né, a rebarbinha lá pelo lado do avesso. E antes da gente fazer a segunda etapa da costura, nós fomos lá no ferro, eu dobrei aqui, ó, exatamente na rebarbinha, passei com o ferro e depois eu fiz a segunda costura aqui, ó, com 3 milímetros lá da nossa fita métrica. E olha só, gente, a barra ela não vira para o direito, né? Porque quando ela fica com defeito, você vai observar que nas pontinhas aqui, ela fica virando assim, ó. Você fica vendo o avesso aqui da sua barra quando ela fica com defeito, ó. Eu nem passei, ó. Vou colocar aqui na mesa para você ver que ela não virou. Vou lá no ferro, vou passar para fazer o acabamento final, né? Dar o nosso toquinho final e já volto aqui para te mostrar. Então, eu fui lá no ferro, passei a minha peça, olha o assentamento dessa barra, gente, ó. Assentadinha, não tem nada virando para o direito, tá bom? Então, é muito importante que você siga todas as etapas e não pule a etapa do ferro. Então, nesse vídeo eu expliquei para você o passo a passo como a gente utiliza o nosso pé calcador para fazer a nossa bainha de lenço e também expliquei para você o passo a passo para a gente fazer bainha de lenço quando a nossa peça é redonda. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou pedir também que você deixe aqui abaixo nos comentários se você já tentou fazer bainha de lenço, se você sentiu muita dificuldade após esse vídeo, você conseguiu entender qual que é o passo a passo para fazer a bainha de lenço, tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho das suas experiências com a gente, tá bom? Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp. Se você quiser participar do grupo, clica no link que está escrito assim, ó, Costura e Dicas da Gabi. Você vai ser redirecionado para o WhatsApp e quando você entrar para o grupo, lá do lado direito tem 3 pontinhos, clica lá em dados do grupo. Quando você entrar em dados do grupo, você vai ler a descrição. Lá na descrição eu vou deixar 4 tipos de conteúdo que você vai ler, vai escolher a opção que você gostaria de aprender, vai lá nos comentários do grupo e marcar a opção que você gostaria de aprender. Assim que você e as outras pessoas que estão lá no grupo fazerem a votação, a opção mais votada será o próximo conteúdo do canal, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.